Boa noite a todos, aos encarnados, né? Primeiramente, né? Eu até já desejei, né? Uma boa noite. E aos desencarnados, que a gente não os enxerga, né? Mas que com certeza estão presentes, né? Como é de praxe, né? A gente sempre inicia com uma precezinha. E hoje a gente tem um irmão da quarta-feira aqui que vai fazer a exposição, que é o Miguel, né? Fica à vontade daí, tá, Miguel? Daí, Tá bem, obrigado. Então, uma precezinha de André Luiz, né? Provavelmente por Chico Xavier. Quanto possível, faça algo ou algo aprenda de útil, para que seu dia de hoje seja melhor que o de ontem. Então, eu convido a todos a fechar levemente seus olhos, para que juntos a gente mentalize a Deus, nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, agradecendo a oportunidade de aprendizado, dessa verdadeira escola que se chama vida. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado por essa doutrina que tanto tem a nos ensinar. Pedimos para que possamos, ao sairmos daqui, levarmos um pouquinho desses lembretes para levar para a nossa vida, para levar para os nossos desafios. Obrigado, Pai. Agradecemos a presença amiga desses mentores que aqui se fazem presentes e pedimos a proteção, o amparo amigo ao irmão que vai fazer essa exposição da noite de hoje, para ele que com toda tranquilidade possa trazer aquilo que preparou para nós esta noite. Muito obrigado por tudo, Pai, e que tua paz, tua luz se faça presente hoje e sempre, e a todos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Então, pessoal, boa noite. Ao plano espiritual também, a nós aqui. E antes de eu ler aqui o trecho do capítulo 5 do Evangelho, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, eu quero brevemente contar essa historinha que aconteceu. Eu tenho cada vez mais amor pela doutrina espírita. E isso a gente vai desenvolvendo à medida que os fatos da vida vão nos mostrando o tanto que é o consolo prometido que ela nos dá. Eu, na segunda-feira, quase não venho a casa porque eu tenho um grupo musical ao qual eu lidero e eu nunca falto o grupo de música. Que é um sonho frustrado de ser famoso, mas a música é diferente da fama, enfim. Estamos vivos. Hoje eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi cancelar o ensaio. Tenho trabalho acumulado, eu disse. E às 3 da tarde, mais ou menos, uma pessoa que eu conheço desabafou comigo através do WhatsApp que um pequeno parente dela, de 7 anos de idade, se afogou no sábado. Desencarnou, deixando a família desesperada. Imediatamente eu lembrei que quanto antes o socorro viesse, melhor, né, para essa família. Então acessamos aqui o pronto-socorro da casa, o Joanes, e ele prontamente me convidou, já abriu o espaço e eu aqui estou. Resumindo, nós somos servidores de Jesus, não é por acaso, né? Eu já tinha cancelado outros compromissos hoje, que a segunda-feira normalmente é bastante dinâmica, inclusive gastronomicamente falando, né? Não houve nenhum tipo de excesso, né? Porque nós somos doadores de ectoplasma para os irmãos sofredores. E a gente não sabe o que nos espera, né? A história desta família, o pai insistiu para que ele fosse junto com ele a um lugar, e ele não queria ir, acabou indo, e por alguma razão os primos mergulharam e ele mergulhou junto. E todos mergulharam juntos e não encontraram. Por que isso? Né? Por que essas coisas acontecem nesse mundo? Por que nós estamos sujeitos a esse tipo de dor bem ao lado da gente? Né? E então, não por escolha pessoal, mas por chamado de Deus, abri mão de estar no meu egoísmo, graças a Deus. Porque poderia
já que eu tinha cancelado o ensaio para ficar no conforto da minha casa, que não chove, onde tem tecnologia, onde tem comida, onde tem aparente paz, né? Hoje tem, mas amanhã não sei o que me espera, por causas anteriores da minha aflição. A criança não queria ir, mas é uma história longa que nós vamos estudar um pouquinho só, não por tristeza, nem por melancolia, nem por apego ao sofrimento, e nem porque estamos nos colocando acima de pessoas que não fazem o bem. Muito pelo contrário. A mediunidade agiu desta vez por amor ao Espiritismo, porque quando estamos focados em limpar o nosso coração do passado através do bem que fazemos ao nosso próximo, o bem nos auxilia a nos libertarmos, né? E aqui no Evangelho diz: perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal, a sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se perscrutasseis, ou se procurasseis melhor, todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhes é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte desta vida tão plena de esperança, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, que nada às esperanças da vida futura, já que preferis as vidas... Vou repetir. Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus.
Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisaria acrescentar mais nada, né? Tão claro, né? Mas a gente precisa exercitar essa exposição de sentimentos, né? E não apenas de raciocínio lógico. Sentimentos que nos fazem ter empatia pelo próximo, porque estamos no mundo. Eu tenho 2 filhos, um homem de 21 anos e uma menina de 11, que vai fazer agora em dia 23 de dezembro. Sou filho, tenho histórias com meus pais. Minha mãe ainda é encarnada e tem um grande apego por mim. Conheço pessoas que perderam filhos e eu não consigo imaginar nesta encarnação este sofrimento, mesmo sendo espírita. Mas conseguimos, talvez por experiência de nos colocarmos no lugar do próximo, nos sensibilizarmos com a dor do próximo, aonde o consolo é a imortalidade da alma e a certeza do reencontro. Diz aqui o texto muito claramente que o espírito que morre em tenridade, a aprovação é mais para os pais do que para aquela criança que veio terminar um pequeno período de um resto de uma outra encarnação, aonde se explica o sofrimento, porque as aflições têm causas anteriores ao nosso presente atual físico, caso não encontremos aqui as causas. Nesse mesmo capítulo fala as causas anteriores das aflições. Mas a saudade vai ficar, o vazio vai ficar. Só que sabendo que existe o mundo espiritual e não divulgarmos este tesouro de consolo é sermos egoístas para o nosso irmão. Não de forma inconveniente, não de forma que possa constranger, não de forma que seja desnecessária ou fanática, mas está de coração aberto para dizer: calma, a morte não existe. Calma, que Deus, apesar da sua aparente ausência, está presente nos nossos caminhos. Filosoficamente falando, cientificamente, ou mediunicamente, seria muito simples para o anjo da guarda desta criança evitar o desencarne. Porque ele se jogou no rio por um impulso, com os priminhos, e acabou desencarnando. Seria muito simples, porque aos 7 anos não se completou ainda a encarnação. Muitas crianças enxergam os espíritos, os amiguinhos espirituais, e seria fácil para Deus evitar aquilo que naquele momento julgou ser uma lição. É um castigo? Não. É uma maldade de Deus? Não. É uma crueldade? Não. Porque, refletindo sobre isso, uma frase, um conceito triste, sombrio, me ocorre, que quando sabemos a verdade de que somos imortais, de que Deus é bom, de que apesar da nossa rebeldia, a vida nos ensina, nos empurra para o amor e para o bem, e não queremos agir, nós somos como abutres cegos que não enxergam o que comem, e comem qualquer coisa. Nós somos como corvos incapazes, de enxergar a luz, morcegos, mas por opção, não por falta de caridade de Deus em nos dar a luz. É sombrio este conceito? É. Mas nos comparemos a isso para que realmente o choque da última hora de trabalho nos faça encontrar o amor. Porque quando a dor bate na nossa porta, aí sim, somos vítimas, somos lacrimosos, somos tristes. Mas quando a solidariedade, no momento de alegria, nos obriga a sairmos da zona de conforto, é que realmente estamos sendo servos de Jesus. Não se trata de questões financeiras, se trata de amor. Amor à verdade, gratidão ao que nós já recebemos
nessa vida, pelo fato de reencarnarmos e estarmos participando do processo evolutivo de uma maneira dinâmica e feliz, porque a partir do momento que sentimos isso, na convicção de que existem histórias tristes, sim, mas que é preciso saber que são passageiras e que só o bem é que prevalecerá, vamos atravessar a tempestade como o mar vermelho que se abriu, entre aspas, né, numa metáfora de dor e sofrimento para chegarmos à esperança de uma nova era. Nós aqui estamos como espíritos da última hora, almas reencarnadas, espíritos que voltaram para o corpo, que fomos chamados para o trabalho, mas não quisemos o trabalho. Então vivemos os nossos interesses em muitas encarnações, muitas delas. E é certo que já sofremos muitas coisas para termos um pouco de empatia, para chegarmos a um grau. E somos os trabalhadores da última hora porque ainda temos a chance de receber o salário, de ajudarmos o nosso irmão no consolo de que não há fim. E explicarmos para nós mesmos e explicarmos para outros que é preciso que nos preparemos para o dia da separação dos corpos, é preciso que nos separemos para o momento da prestação de contas, é preciso que saibamos aproveitar melhor o nosso tempo para que a gente também entenda que fora da caridade não há salvação. Hoje nós não estamos sofrendo, ou já sofremos, ou não sabemos o dia de amanhã. Tem um conhecido que talvez até escute, então, portanto, né, é preciso que a gente tenha sensibilidade, mas conversávamos sobre isso, sobre a mediunidade que ele sente, ele enxerga, inclusive, mas está tranquilo, entre aspas, sem maiores problemas. É um homem um pouco mais velho que eu e financeiramente trabalha bem, tranquilo, e diz que está bem assim. A metáfora que me surgiu nesse diálogo é que a nossa mediunidade, ou seja, a nossa possibilidade de fazermos o bem, é um limpa-trilho do futuro, porque a gente não sabe como vai desencarnar. Nós não sabemos o que os nossos filhos vão passar e as ligações que eles têm com a gente. Nós estamos aqui, agora, neste momento. Basta assistir o noticiário para a gente ver que não existe bala perdida, não existe o acaso, existe a lei de ação e reação. E essa lei de ação e reação, ela está subordinada à vontade de Deus, que pode mudá-la ao seu bel prazer, porque Ele é Deus. Mas Ele é a justiça perfeita. Ele não nos impõe castigos cruéis e nem correções absurdas. Nós é que somos lentos ainda em entender que é preciso sairmos de nós mesmos para evitarmos esses dramas que acontecem em nosso destino e ao nosso redor. Vimos hoje o cidadão lá que botou fogo na sua própria casa e tirou um ônibus da estrada, se jogou contra o ônibus, provavelmente tentando suicídio. Coisas de filme estão acontecendo na vida real. Semana passada eu tive um problema de sistemas de computador que bloqueou bastante um período de trabalho e num dia bastante tensão. No outro dia me veio a reflexão, mas e quando eu desencarnar? Eu estou tão apegado a uma parte de um sistema, uma pequena parte, mas e quando meus sistemas orgânicos falharem? Como é que vai ser? Quando falhar o meu cérebro, quando físico, quando falhar o meu coração, quando eu ficar, se Deus permitir, dependente de alguma coisa por idade. Hoje em dia nos preocupamos tanto com a reforma da Previdência, tentando garantir um futuro. Será que nós vamos chegar a esse futuro? Não quero dizer que nós tenhamos que ser perdulários, nós temos que trabalhar. Se você trabalha, se você cumpre as suas tarefas, se você recebe com amor aquilo que Deus te dá de volta, e sem orgulho, sem ganância, sem vaidade pessoal, você pode entender que Ele está te protegendo igual aos lírios do campo. Então a fortuna, a prosperidade, aquilo que for para nós vai chegar de qualquer maneira, independente das nossas ações, sejam elas quais forem, o nosso direito de herança ou não. As leis dos homens são umas subordinadas às leis de Deus. Então, quando uma criança desencarna, a vontade é de Deus e a prova é para os pais. Porque esse casamento vai se afetar, certamente. As responsabilidades vão se afetar. Agora, se voltássemos sem relacionar diretamente este caso, 1000 anos atrás, e invertêssemos os papéis. 2000 anos atrás, em tempos onde o aço brilhava muito mais do que a razão.
e víssemos posições contrárias, né? Víssemos o impulso da maldade afogando, né, a criança em oferendas ao Deus, né, da guerra. Se víssemos tribos antigas invadindo, né, pequenas aldeias, incendiando e cortando cabeças, e escravizando velhos, diríamos que isso não é verdade, né? E abusando de mulheres e assim por diante, né? Mas isso é fato. Hoje nós estamos dirigindo máquinas tecnológicas, antigamente dirigíamos corcéis cruéis, né? E pisoteávamos, né, sem preocupação nenhuma com a lei, porque achávamos que a força e a violência era a própria lei e a velocidade. E nada poderia parar, né, o homem forte, o imperador, né? Basta observarmos aí os livros, né, de Chico Xavier há 2000 anos, 50 anos depois, né, e outros tantos que relatam a história dos grandes impérios, né, o faraó de Menefá e assim por diante. Esses espíritos continuam reencarnantes. A roda da vida nos mostra que somos criaturas eternas e que, portanto, se não lembramos as causas anteriores das nossas aflições, aceitemos com humildade a bênção do Espiritismo, que nos dá a certeza da reencarnação de uma maneira lógica, de uma maneira que possamos entender primeiro no nosso cérebro, que é bastante infantil, que esperneia quando tem que fazer o tema, a lição de casa, né? Quando a dor é do outro, é fácil abraçar, que não é o meu filho que desencarnou de uma maneira tão trágica, né? A gente coloca na linha do tempo, né? A gente coloca na linha do tempo. Bom, eu vou viver 100 anos, o meu filho vai me cuidar, e daí ele vai desencarnar, vai me dar vários netos, e assim a gente pensa assim. A gente acha que esse é o plano perfeito. Mas mesmo assim nós vamos ter que desencarnar. Mesmo que o plano perfeito se realize, né, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que desencarnar, porque Deus é que vai determinar isso. Nós não somos livres. O que é liberdade? Pensava também, porque quando abre-se, né, a pasta cerebral da linguagem, da exposição, são tantos os conceitos que precisamos ter paciência para acomodá-los na inspiração espírita, cristã, para que a gente possa naturalmente se fazer compreendido no sentido de impulsionar a reflexão para todos, para que nós saiamos da rotina simples do materialismo, porque o Espiritismo não está circunscrito ao harmonia e luz. Aqui nós temos irmãozinhos no plano espiritual que estão além, que nós não conseguimos ver ou conseguimos sentir, e além disso muitas outras realidades físicas, matemáticas. Nós estamos cercados de testemunhas, disse o apóstolo Paulo, espíritos bons, espíritos maus, que são homens maus desencarnados, de mulheres, mas precisando de luz, e que foi Jesus essa luz. Nós vamos aprender a amar Jesus, a ter gratidão por Ele. Naturalmente, sem necessidade de perfeição, de falsa modéstia, de nos comportarmos, né, de uma maneira que seja de desacordo com a nossa natureza. A vida vai nos levar a essa certeza, né? Porque é muito difícil, por exemplo, para um romano reencarnado amar Jesus, que provavelmente mandou soldados perseguir. É bem complicado se você não tivesse a misericórdia do esquecimento. Quando o orgulho se fecha na gente, você não consegue perdoar a esposa, às vezes, né? Experimenta, né, na tua relação, ter um problema, daí na hora de deitar, você, para dar a mão, tua mão parece que trava, né? Mas se eu der a mão, eu vou perder a razão, né? E você não consegue ser generoso com o que você tem do teu lado, com os filhos, né? Você não consegue, você explode. Então, quer dizer, você imagina 1000 anos atrás, há 2000 anos, nós estávamos provavelmente, né, na Galileia. Nós estaríamos aqui dentro de uma casa espírita, pensando na reencarnação, pensando em trabalhar o cristianismo, se não estivéssemos envolvidos já nesse desenvolvimento há muito tempo. Então nós passamos por várias religiões e vários questionamentos em várias vidas e cometemos todos os delitos que temos que ter prudência e não julgar. Nem coibir, mas não julgar. Coibir porque o mal merece ser reprimido, mas não julgar. Porque com a mesma medida que seremos, né, que julgamos, seremos julgados. Para concluir, né, porque é um assunto muito amplo, Krishnamurti é um filósofo que fala muito sobre a consciência, não é espírita, mas é um filósofo muito interessante,
que nos leva ao centro de nós mesmos, né? Então, pergunte a si mesmo, você é livre? O suicídio em todas as religiões é considerado uma infração à lei de Deus. A punição de várias formas. Os homens não souberam explicar aqui neste plano a questão do suicídio. No livro dos Espíritos tem isso. Outros livros posteriores a isso, de André Luiz, explica as causas e as consequências do espírito que se suicida. Um livro de Ivone Pereira, que é uma psicografia de Chico Xavier, de Ivone Pereira, aliás, que fala sobre a Memórias de um Suicida, fala muito bem sobre os problemas que os suicidas têm nas próximas encarnações. Problemas de hidrocefalia, problemas, né, de mudez, de surdez, diversas outras causas e efeito. Você cometeu um assassinato ao seu corpo que é emprestado por Deus. Então, nós não somos livres. Eu posso realizar a minha questão de ganhar o mundo, mas não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma. Eu posso ter as mesmas ilusões de 10 mil anos atrás de ser um persa violento, um imperador, o Átila Uno, que conseguiu, né, em pouco tempo, né, mudar a temperatura do planeta na época de tantas pessoas que ele mandou matar. Mandou terminar uma cidade com 1 milhão de pessoas. E isso é fato. Assim como na Segunda Guerra Mundial, milhares de pessoas morreram desencarnadas por psicopatia humana, não é apenas história, é fato recente, que ainda está repercutindo no plano espiritual, porque muitos acham ainda que a guerra nem acabou. Porque é outro tempo. Desencarnados, temos ilusões doentias, e o Espiritismo nos leva então a ter a certeza de que isso não é ficção. E quando a dor nos chega, né, Jesus pediu que fôssemos a Ele de coração aberto, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, ao contrário do nosso. Então é prudente amar, é inteligente amar, né? É inteligente porque você vai saber que não há competição com Deus. Você não vai conseguir derrubar os grandes psicopatas da humanidade, de várias eras, que reencarnam pensando no mal e ficam séculos e séculos bolando histórias na luta entre o bem e o mal. Eles têm uma limitação de inteligência óbvia, porque eles vão compreender que eles não conseguem derrubar Deus. Eles vão entender um dia que Deus é o centro do universo. Eu posso ter um pequeno reinado, eu posso reinar no meu bairro, na minha cidade, posso reinar no meu país, no meu planeta, tudo bem. Mas só Deus é a suprema inteligência do universo e nós somos seus filhos. E entenderemos que Ele é bom. E que é claro que é difícil mesmo, profundamente complicado explicar tantas coisas que acontecem no mundo de provas e expiações e que Deus permite. Tantas maldades realmente, que haverá punição para isso. Porque onde há o mal, antes houve a oportunidade do bem. É certo. Não teria como Deus dar a oportunidade do bem se não colocasse aquela criatura a ser provada para o bem em confronto com a possibilidade de escolha. E quando ela escolhe o mal, ela cai. Porque a necessidade de expiar aquilo é real. Inclusive de crianças que são espíritos reencarnados. Portanto, tem também o seu próprio karma. Não sofrem da mesma maneira que espíritos maduros, porque a reencarnação não se completa, mas tem a certeza de que aquele espírito que termina a sua encarnação brevemente iria mais adiante se aprofundar ainda mais nos erros que já havia cometido. Portanto, Deus é misericordioso quando o tira da matéria, porque o nosso verdadeiro mundo não é aqui. Para concluir de verdade agora, né? Eu não envelheceria se eu fosse ter a certeza de que o meu mundo é aqui. Né? Há uns livros, inclusive, do Rochester, o Elixir da Longa Vida, né? Que eles conseguem, por um tempo, evitar o envelhecimento do físico, né? E são profundamente conhecedores, porém, nos limites que Deus permite. Né? Se eu pudesse dominar o mundo, é claro que eu dominaria. Né? Então é uma questão que eu já raciocinei, que eu não posso evitar o envelhecimento do meu corpo, eu vou ter que sair dele, eu vou ter que deixá-lo ao pó, porque ele veio do pó. Então por que eu vou me entregar ao mal? Por que eu vou sair daqui e me entregar ao tráfico ao invés de me entregar ao trabalho? Por que eu vou sair daqui e me entregar à prostituição ao invés de me entregar à família? Por que eu vou sair daqui e me entregar ao alcoolismo ao invés de me entregar à saúde que me faça conviver melhor com a minha família? É causa e efeito. A moral, a ética existe, a consciência existe, as causas anteriores das aflições estão também explicadas pela lei da reencarnação.
E vamos orar, porque a dor de quem perde um filho, eu acho que não tem comparação, né? Nem mesmo nós espíritas temos a ousadia de querer explicar isso. Portanto, que Deus ilumine esta família também e todos que passam por isso e nos evite, né, por misericórdia, um mal semelhante a esse. Muito obrigado pela atenção, desculpe a empolgação, que seja feita a vontade de Deus. Obrigado, meu querido irmão. Mas, até o próximo. Obrigado. Então, encerrarmos, né? Convido a todos para fechar levemente seus olhos e agradecer. Agradecer por tudo, Pai. Obrigado por todas as coisas. Obrigado pela vida. Obrigado por estarmos engatinhando na senda espiritual, pelo aprendizado. Obrigado pela família, pelo trabalho. Obrigado por tudo, Pai. Só temos a agradecer. Pedimos para que possamos retornar aos nossos lares, ao término dos trabalhos, melhores que quando aqui aportamos. Obrigado a toda a equipe espiritual. Obrigado a essa doutrina e por todos os lembretes aqui trazidos. Que tua paz, tua luz, Mestre Jesus, ilumine não somente a nós, mas a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Pai. Aí, gente. Muito bem. Obrigado mesmo. Imagina. Quando puder, por favor, e quiseres. Tamo junto. Né? Sim, a gente conversa. Mas, Será